Eu não caí de paraquedas nesse lugar como um galerista, né? Tive uma super escola, né? Começo como office boy numa galeria de arte aos 19 anos. Participo de feiras desde 2001, 2002, que viu a feira, a SP Arte nascer, como eu também vi a ARPA nascer, né? Esse ano vai ser o 4º ano na Frieze Nova York, o 2º ano na Frieze de Chicago. O programa está sendo bem aceito. Não é uma arte identitária, não é uma arte profetária, não é uma arte política, é simplesmente arte contemporânea. Eu falo muito isso com qualquer pessoa que entra aqui. Pra mim, arte não tem nada a ver com dinheiro. Você tá investindo em projeto, pensamento, você tá criando, né? Você tá criando cultura. Galeria não é uma loja de quadro, né? Eu acho que tem que ser muito mais que isso, né? Então, por que uma galeria jovem que nasceu 10 anos atrás, né, e vem com uma trajetória como a sua, consegue angariar alguns passos e outras, né, da mesma proporção, ou pessoas com até mais recurso financeiro do que eu não conseguem chegar. Eu acho que tem muito a ver com a minha vivência no mercado de arte brasileiro dos anos 90 para cá, assim. Eu não caí de paraquedas nesse lugar como um galerista, né, assim. Eu acho que tem um momento grande aí de preparo até sem saber, né, para chegar nesse lugar, e eu acho que eu cheguei muito preparado para fazer o que eu tô fazendo, para desempenhar o que eu tô desempenhando, né? Eu acho que essa talvez seja um pouco da minha diferença. E eu falo, da minha geração, dos galeristas, é difícil conhecer a arte brasileira como eu conheço, assim, não é uma coisa para me gabar, mas é uma coisa de vivência, né? Tive uma super escola, né, que eu começo como office boy numa galeria de arte aos 19 anos. No ano seguinte eu já começo a trabalhar com vendas na galeria, e era a Galeria Manuel Macedo, e era uma galeria de shopping, um projeto do Carico, que ela era no formato de U, então ela tinha 3 paredes de 6 metros, com pé direito de 5, e na frente era uma grande vitrine, assim, com 3 portões de vidro. O Manuel já trabalhava com grandes artistas, como Amilcar de Castro, Marcos Coelho Benjamin, né, José Bento. E aí, como era uma galeria de shopping, na sexta-feira à tarde eu não tinha nada para fazer. Então, como tinha uma grande vitrine, eu, moleque ainda, eu tirava tudo da galeria, desmontava ela toda e fazia uma outra montagem. Então, todo dia, todo sábado você chegava nessa galeria, você tinha uma nova montagem, uma nova exposição, né? Mal sabia eu que eu estava lidando já com um pouco de relação de obra, tipografia, né? Daí eu participo de feiras desde 2001, 2002, que era hebraica. Né, a gente viu a feira, a SP Arte nascer, como eu também vi a ARPA nascer, né? Eu falando com a Fernanda Feitosa nessa última SP Arte, sobre a profissionalização do mercado de arte, né, que vem desde a época da entrada da Luiz Strina, do Thomas Kohn, da Raquel Arnaud nas feiras, depois, né, com a figura do Marco Antônio Vilaça, com a internacionalização de alguns artistas né, de galeria para fora do Brasil, que ali já é o início, né, o início de uma profissionalização, uma internacionalização da arte brasileira, né. Eu acho que a SP Arte ela tem um papel preponderante, fundamental na profissionalização do mercado de arte brasileira. A gente consegue ter um contexto muito mais profissional hoje do mercado de arte, né, dos agentes do mercado de arte, né, não só dos artistas, mas dos galeristas, do pessoal do transporte, da montagem. A gente deve muito, muito ao que a SP Arte representa, né, para São Paulo e para a América Latina mesmo. Com relação à harpa, né, que é a feira do Pacaembu, da Camila, é, eu acho que ela tem uma outra proposta, né, uma proposta de ser uma feira menor, com uma outro tipo de curadoria, e eu acho que a gente precisa, eu acho que São Paulo cabe 2, 3 feiras, sim. Eu acho que a gente só precisa entender a coisa das datas. Eu acho que cabe tanto FESP Arte, quanto ARPA, quanto Rotas. E ano passado, para minha surpresa, eu fiz Arte PE, né, que é Pernambuco, assim. E é um sonho, né, pra gente que trabalha com arte, a gente vê esse trabalho das galerias e a circulação dos trabalhos de arte, né, como um todo, circularem por um Brasil mais expandido, né. Eu acho que a galeria tem esse tipo de visão com os artistas, né, porque a galeria tem
praticamente artistas do Sudeste para cima, né? Acho que eu não tenho quase nenhum artista mais do Sul, mas do Sudeste para cima do Brasil, praticamente a gente tem representante de todas as regiões. Praticamente não, a gente tem representante de todas as regiões. Eu vivi um momento de efervescência de coleções nos anos 2000, em Belo Horizonte principalmente. O que eu percebo é que não houve um renovo nem de galerias e nem dessas coleções, assim, né? Então, assim, eu tenho feito um trabalho com algumas pessoas muito pontuais, mas eu sinto falta desse renovo por completo, né? Tanto de galerias quanto de colecionadores. Tem colecionador amigo que fala assim, pô, o vendedor daquela galeria parece vendedor de imóvel, porque ele manda o PDF pra mim e fala assim, vem, compra isso aí que isso vai valer dinheiro. Eu não consigo vender nada desse jeito, assim. Se eu for te vender alguma coisa que vai valer dinheiro, eu prefiro que você vá lá no banco e vá aplicar seu dinheiro, assim, saca? Eu acho que aqui é uma outra coisa. Eu falo que ninguém chega lá no jantar com os amigos, abre o computador dele e fica mostrando lá quanta aplicação dele rendeu no mês, que ele aplicou mês passado nesse fundo, e aí eu tô ganhando. Não vai fazer isso, né? Tipo assim, até meio deselegante, né? Agora você mostrar uma coleção, porque eu falo coleção, a partir do momento que você entende o que é uma coleção, eu tenho uma coleção há, sei lá, 15 anos, eu falo que todo mundo devia ter uma continha da arte, nem que seja R$ 100 por mês. Porque isso faz tanta diferença na vida da pessoa, assim. Meu filho, eu faço coleção para ele desde os 6 anos de idade, assim, compro 4 obras para ele por ano. Então ele vai chegar com 12, com 18 anos, com uma coleção de umas 40, 50 obras. E é isso, eu vou comprando obra de 500, R$ 1.000 ali, R$ 1.500 ali, saca, divido de 2, 3 vezes. Mas na hora que você olha a coleção, ela conta a história da sua vida. Você fala, porra, aquele momento ali, eu tava bem, tava casado, tava fazendo não sei o quê. Pô, ali comprei, mas demorei demais a pagar. Nossa, enrolei demais aquele galerista, mas consegui pagar. Saca, esforço, né? É uma coisa, assim, né? Ainda mais que não tem, né, esse dinheiro, assim, pra... Mas e aí, de repente, a coleção, ela realmente, ela conta a história da sua vida, assim. É muito legal. Eu acho que eu falo muito isso com qualquer pessoa que entra aqui. Pra mim, arte não tem nada a ver com dinheiro. Arte não é investimento financeiro, físico, saca? Eu acho que você está investindo em cultura, você está investindo em projeto, pensamento, você está criando, né? Você está criando cultura. Então, você investir nisso já é muito incrível. E eu acho que para o galerista jovem, e eu tenho muita interlocução com alguns, é entender o que você quer como galerista, assim. Eu acho que tem sim, tem um processo de maturação, que eu acho que meu programa demorou uns 5, 6 anos para chegar no que realmente a galeria é hoje e onde ela meio que se consolidando. Então tem que ter muita paciência. Eu falo isso também muito com os artistas que trabalham comigo, é, porque eu acho que a gente tem que aprender a ter uma linearidade maior do que uma coisa que vai depois ser, vai, né? Então, quando você consegue ter uma carreira um pouco mais linear, com mais respiro, isso eu acho que para todo mundo é mais saudável, assim. A gente faz a aplicação para a Frieze Nova York, a primeira feira internacional, a gente já vai para uma grande feira, e na época era 200 galerias aplicando. E o solo, eles são 12 espaços, né? Então, assim, com 200 galerias no mundo, a gente foi uma das 12 galerias selecionadas para uma feira tão importante quanto a Frieze Nova York. Então, isso já faz toda a diferença para nossa chegada em Nova York, com um artista também super novo, assim, no mercado de arte, né? Que era o Marco Siqueira, um artista da Serra do Cipó, trazendo um imaginário e uma vivência dele incrível, né? Trabalhando com pigmento do Cerrado. E o Marcos tem é, super conhecimento, porque ele trabalhou com uma empresa de pesquisa de solo durante quase 10 anos, assim. Então, é uma vivência de trabalho dele, né? E é uma vivência de trabalho que ele traz
pro cotidiano também da vida dele. E aí a gente chega em Nova York no primeiro dia, o Marcos já, tipo, o trabalho do Marcos já tava na capa do New York Times, assim, foi uma doideira, assim, pra gente viver e vivenciar tudo aquilo. Foi incrível. Realmente isso nos traz uma visibilidade que foi, sim, fantástica. E de lá pra cá esse ano vai ser o quarto ano na Freeze Nova York, o segundo ano na Freeze de Chicago, 2 prêmios em Chicago, ano passado prêmio em Nova York, fomos pra Freeze London. Então a gente está pensando em fazer também uma feira nos Estados Unidos mais pro final do ano. Uma certa esperança que o trabalho está sendo bem encaminhado, o programa está sendo bem aceito, bem entendido também. Eu acho que tem hora, eu percebo que o programa da galeria fora do Brasil, ele é muito mais entendido até que pelos próprios colecionadores brasileiros. Eu acho que com as instituições não. Com as instituições do Brasil, a gente realmente, né, depois dessa primeira Freeze, depois, né, das outras feiras internacionais que a gente tem participado, eu percebo que o programa da galeria fora do Brasil tem sido muito bem acolhido, assim. Eu falo assim, eu sou uma galeria brasileira, assim, então, assim, para mim eu me preocupo de representar o Brasil. Então, as pessoas, mas o que é isso? Eu falo, olha para o censo do Brasil. Então, assim, eu acho que a galeria ela tem muito né, o censo mesmo, o censo, né, federal, né? Então, acho que minha preocupação é ser uma galeria que seja o retrato realmente do Brasil no mundo, assim. Então, eu acho que nesse ponto a gente é muito... esse programa ele é muito bem entendido fora do Brasil. O que eu percebo hoje, e conversando também com alguns pares, que a gente tem uma inserção e uma recepção muito legal no mercado norte-americano e talvez no mercado da América Latina, que a gente não explorou tanto. Com essa movimentação da galeria principalmente, né, para o mercado norte-americano, a gente tem criado um estofo de obras nesses locais. Então eu acredito que no futuro, a médio e longo prazo, fica muito mais fácil a gente conversar com instituições para fazer exposições desses artistas nesses locais. A ideia também de começar a circular pela América Latina é um sonho, e de trabalhar com residências parceiras na África. Isso é um sonho muito pessoal, assim. Isso também a médio e longo prazo. E claro, talvez, né, eu acho que hoje um sonho de ter uma segunda galeria fora do Brasil seria talvez no mercado norte-americano, assim. Então, acho que esses são os sonhos. A gente precisa jogar sonhos pra Exu, né? Então a gente joga sonhos pra Exu e ele vai organizando pra gente o que ele acha bom ou não, mas geralmente ele vem com coisas ótimas pra gente.